Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Gíria da Bola. Vamos fazer a análise, desta vez a uma equipa que é muito conhecida, mas recentemente pelas piores razões. Hoje tenho comigo não só o Gabriel Chumbinho, que é o residente comum, mas também um convidado muito especial, Rui Teixeira. Mais à frente nós vamos apresentar mais o Rui, mas desde já nós vamos começar a falar um pouco da história do Schalke, depois o Gabriel vai falar da atualidade e depois vamos os três conversar um pouco sobre o porquê da atual situação do Schalke. Então, o Schalke é um dos grandes clubes da Alemanha. Ele foi fundado por um grupo de rapazes de 14 e 15 anos, no dia 4 de maio de 1904, vai fazer este ano 117 anos de existência, e a sua expansão deu-se ao mesmo tempo que a exploração das minas por indústrias daquela cidade, que é Gelsenkirchen. Foi na época de 1933-1934 que a equipa começou a escrever a sua história no livro dos vencedores na Alemanha. Ganhou desde então 7 campeonatos alemães, sendo que o último foi ganho na temporada de 1957-1958, o que é algo surpreendente quando pensamos na dimensão que tem o Schalke. Uma curiosidade nesta altura é que diziam que o clube do Hitler era o Schalke, mas isso nunca se veio a confirmar. Tudo começou a agravar-se mais ainda na década de 80, quando o clube foi rebaixado por 3 vezes consecutivas, num curto espaço de tempo, tendo voltado apenas 10 anos depois, em 1990-1991, quando ganharam a segunda divisão da Alemanha e foram para o escalão principal, onde permanecem lá até hoje, passados 31 anos, o que deverá ser quebrado este ano. Em 1996-97 foi um dos maiores picos na vida dos azuis e brancos alemães, pois foi o ano em que conquistaram pela primeira vez e única vez a Liga Europa. Depois disso fizeram uma boa série de resultados que garantiram algumas vezes à equipa o segundo e terceiro lugar na tabela e com algumas conquistas nas taças nacionais, o que fez com que o clube tivesse presença assídua nas competições europeias. Ganhou a taça Intertonto em 2003-2004 e desde então nunca mais venceu nenhum título internacional. O último título que ganhou a nível nacional foi na época 2010-2011 a Taça da Alemanha, somando assim 19 títulos no seu palmarés. Entretanto, a academia começou a florescer e saíram de lá jogadores conhecidos, tais como, vocês devem conhecer, Manuel Neuer, Mesut Özil, Ovedes, Leroy Sané, Julian Draxler, Max Meyer, entre outros. Apesar dos grandes nomes... Ainda jogou lá o Kurani. O Kurani também, é verdade. Então, o Schalke formou também, apesar de formar estes jogadores, pelos quais foi ainda mais reconhecido, esta equipa não só é conhecida por isso, mas também pela sua desastrosa gestão financeira. E agora o Gabriel vai fazer aqui uma partilha de uma imagem onde nós vamos poder ver mais sobre essa gestão financeira que tem vindo a ser desastrosa. Como podemos ver, ao longo dos anos, desde o século XXI, desde o início do século XXI, foram mais os milhões que foram gastos do que os que entraram no clube. Tendo sido a época 2016-2017 o pico das vendas, com Leroy Sané a sair para o City por 52 milhões de euros, e o pico dos gastos foi 2 épocas a seguir, em 2018-2019, onde compraram uma série de jogadores, como por exemplo Sebastian Rudy por 16 milhões ao rival Bayern. Também podemos mostrar aqui a próxima imagem, onde nos pode elucidar mais sobre estes números. Como podemos ver, por este gráfico, por esta tabela, o saldo do Schalke de transferências desde o início do século XXI é negativo. Já na década de 90 o clube era mal gerido financeiramente e continuou pelos anos à frente. Podes tirar. Além disso, o clube contraiu muitas dívidas ao longo dos anos, mas disto falaremos mais à frente. Mas bem, apesar de tudo, e para finalizar a parte histórica, o Schalke 04 é um dos ícones da Alemanha, juntamente com o seu estádio Veltins Arena, que tem capacidade para 61 mil pessoas. O seu rival direto é o Borussia Dortmund e a sua mascote é uma figura de um rapaz com um nariz grande. E assim terminei a parte histórica e passo agora a palavra ao Gabriel, que nos falará brevemente da atualidade do clube. Bem, como o João disse, e disse muito bem, o Schalke atua na Veltins Arena,
Esta arena situa-se em Gelsenkirchen e ela é bem conhecida pelos portugueses, pois foi lá que o Porto sagrou campeão europeu em 2004 com o José Mourinho, depois de derrotar o Mónaco por 3-0. E esta arena também foi palco do jogo Portugal-Inglaterra, que Portugal venceu nas grandes penalidades e depois passou à meia-final, isto no Mundial de 2006. Portanto, falando agora concretamente sobre o estado atual dos mineiros, como eles são conhecidos em terras germânicas, podemos constatar que na Bundesliga as coisas estão péssimas. Vamos partir agora para a 24ª jornada e eles apresentam-se em último lugar com menos 8 pontos, no dia em que isto está a ser gravado, eles apresentam-se com menos 8 pontos que o antepenúltimo, que é o Mainz. Somam 16 derrotas, 6 empates e apenas têm uma vitória que foi conseguida em casa com o Hoffenheim por 4-0. Esta goleada não deixa de ser um pouco curiosa, porque neste jogo eles conseguiram marcar um quarto dos golos que têm até ao momento. São 16 golos marcados contra uns assombrosos 61 golos sofridos. Se fizermos a média por jogo dos golos, vamos ver que são 0,7 golos marcados contra 2,65 golos sofridos. A equipa tem vindo a preponderar-se para fazer dos seus terrenos um cemitério de treinadores, uma vez que anunciou esta semana o 5º treinador da época. Ele chama-se Dimitros Gramosis, espero estar a dizer bem o nome, não sou aqui experiente em grego. Ele assinou até ao final da época de 2021-2022, mas vamos ver se cumpre o contrato, não é? Nos últimos tempos passaram por lá os nomes como David Wagner, que saiu em finais de setembro. Também passou por lá Manuel Baum, fez 11 jogos apenas e saiu a meados de dezembro. Veio substituí-lo o Hub Stevens, que era um treinador interino na altura e que saiu 2 semanas depois, em finais de dezembro. E depois veio o Christian Ross, que saiu agora esta semana, na terça-feira, na segunda-feira, para dar o lugar ao grego. Isto está de facto a ser uma época para esquecer. Podemos relembrar aqui algumas goleadas. Logo na primeira jornada desta época, 8-0 contra o Bayern Munique, logo a abrir. Depois 4-0 que aconteceu contra o Leipzig fora, Bayern outra vez, mas desta vez em casa, e Dortmund em casa. E na última jornada aconteceu o tal 5-1 frente ao Stuttgart, e podemos consultar os vários jogos, muitos 2-0, 3-0. É de facto uma equipa que a defesa é muito, muito má mesmo, e é isso que faz eles estarem na última posição. Na taça interna, a DFB Pokal, como eles lhe chamam, fizeram apenas 3 jogos, foram 2 vitórias contra equipas de escalões mais baixos e depois jogaram os oitavos contra o Wolfsburg e foram eliminados. Portanto, está a ser uma época desastrosa mesmo. Mas este mau momento já vem desde a época transata, a época a qual acabaram em 12º lugar. Eles até estavam a fazer uma boa época, mas depois da vitória caseira contra o Mönchengladbach na jornada 18, tiveram uma queda absurda. Eles na altura encontravam-se no 5º lugar, a 3 pontos do Bayern Munique, que era o segundo classificado, e a 7 pontos do primeiro classificado, que era o Leipzig. E desde esse dia, que foi o dia 17 de janeiro de 2020, até à goleada conseguida frente ao Hoffenheim, que já foi nesta época, no dia 9 de janeiro de 2021, portanto quase um ano a separar estas duas vitórias, somaram-se 30 jogos seguidos para o campeonato sem sentir o sabor de uma vitória. É algo alarmante para um clube desta dimensão. Portanto, como eu disse, tem sido uma descida a pique. Esta equipa despediu-se de jogadores esta época como o McKinney, que foi para a Juventus, o Nubel, que foi formado no clube, o guarda-redes, que vinha sendo como substituto do Neuer, diziam, também saiu, e o Caligiuri, também um jogador bem conhecido destes adeptos mineiros, não é? Estes jogadores saíram e depois vieram os jogadores como o Gonçalo Paciência e Bisevic no mercado de verão, que eram nomes grandes no futebol alemão, não é? Que podiam dar aqui alguma coisa, mas vieram-se a provar desilusões. Gonçalo Paciência tentado lesionado até.
Mais recentemente veio também o conhecido Untelar, bem conhecido da casa Untelar, e por empréstimo vieram o Mustafi e o Kolasinac, mas Untelar e o Kolasinac, penso eu, estão lesionados e não podem dar o seu contributo. Agora, fora das quatro linhas também existem problemas. Quem for pesquisar vai ver que o clube está com um alto nível de dívidas, são cerca de 200 milhões, e viu as suas receitas a caírem 31% na época passada, em grande parte devido a uma queda de 41% nas receitas da transmissão. O diretor financeiro do clube, que chama-se Peter Peters, curiosamente, partiu em junho de 2020 e isto ainda veio agravar mais a situação. Desde aí iniciou-se uma série de medidas para economizar dinheiro, como uma proposta de mudar o Schalke de uma sociedade 100% controlada pelos mais de 160 mil membros para uma sociedade corporativa, e isto não caiu bem nos adeptos e estão contra isto. Portanto, estes adeptos estão desiludidos, são adeptos fervorosos, uma multidão apaixonadíssima que compõe aquelas bancadas do Arena de Schalke, Veltins Arena, está sempre lotado aquele estádio e não podendo ir ao estádio devido à Covid, vem agora o seu clube, um dos maiores clubes da Alemanha, com um destino que já está traçado. Não me acredito que o Schalke consiga sair desta época com a permanência na Bundesliga e vê-se aqui poucas perspectivas de recuperação financeira num curto prazo, portanto vamos ver o que é que o tempo dirá. Sim, vamos ver. Desculpa. Pronto, ia dizer apenas que damos por terminada esta parte aqui do passado e do recente clima que se vive em Gelsenkirchen, para dar a oportunidade aqui ao Rui para nos dizer alguma coisa. Como é que é, Rui? Olá a todos, muito feliz por estar a participar aqui no projeto do Gíria da Bola. Não é a primeira vez que eu colaboro com estes senhores, já temos até assim, uma longa experiência. É sempre bom estar a falar com eles. É gente que sabe falar de futebol, a meu ver. E mais uma vez, muito obrigado pelo projeto. Parabéns também pelo excelente resumo que fizeram da situação do Schalke. É no fundo o clube com que eu mais simpatizo que eu acompanho de perto, minimamente, dentro do possível. E é um clube que, como vocês disseram, está num estado que só pode ser considerado. É um cenário mesmo apocalíptico. As pessoas podem falar do Barcelona estar uma desgraça, por exemplo. O Barcelona não está em último lugar com a pior defesa do campeonato. O Schalke está. E isso é muito, muito grave. E realmente temos de nos perguntar como é que o Schalke chegou aqui. E eu gostava de falar de 3 aspectos. Primeiramente, o Schalke tem vindo a tornar-se uma espécie de piada por deixar os contratos dos jogadores acabar ou não obter dinheiro praticamente nenhum pelos grandes talentos. Vocês disseram, o Schalke realmente é uma autêntica fábrica de jogadores de grande, grande qualidade, mas só nestes últimos anos formaram jogadores como Myers, Goretzka, que está agora no Bayern, Kolasinac, que voltou agora para o clube, depois de não ser um grande sucesso no Arsenal, o Untelar, o Joel Matip, que é campeão inglês e europeu com o Liverpool, o Christian Fuchs, ganhou aquele incrível campeonato com o Leicester, Ozil, dispensa apresentações, Rakitic, até mesmo jogadores como Choupo-Moting. Por todos estes jogadores, avaliados em perto de 200 milhões de euros, o Schalke recebeu 7 milhões e meio. Vendeu Ozil por 5 milhões e Rakitic por 2 milhões e meio. De 200 milhões para 7,5 ainda vai uma grande diferença. Mas eu considero que é um pouco preguiçoso dizer que o Schalke está numa má situação porque não vende os seus melhores jogadores e deixa os seus contratos acabar, porque também o Schalke tem a 4ª, 5ª e 6ª maior venda da história da Bundesliga. Vendeu Sané por 50 milhões, Draxler por 43 e recentemente o Kehrer ao PSG por 37 milhões, mais objetivos. E como vocês viram, pelos dados que foram apresentados, sobretudo pelo João, ficou sempre para mim como João, o Schalke tem um grande problema também em não reinvestir bem o seu dinheiro. Contrata muitos jogadores que provam não ter qualidade suficiente. Mas, mais uma vez, acaba por ser um ponto muito interessante considerarmos que
os clubes grandes não são necessariamente os clubes que vendem. Vender jogadores não é um caminho para o sucesso. Só porque nós temos muito dinheiro em vender jogadores, e o Schalke nem isso tem, não garante que nós vamos ser um clube muito bem sucedido. Recentemente, há umas semanas atrás, saiu o top 10 dos clubes que mais venderam no século XXI. Curiosamente, o Benfica está em primeiro. E em todo o top 10, apenas foram... aliás, em todo o top 5 foi ganha uma Liga dos Campeões no século XXI, que foi do Chelsea, que é o quarto clube que mais vendeu. E, portanto, não é necessariamente vender que faz de um clube competitivo, não é necessariamente vender que faz com que um clube vá reinvestir bem. E a situação do Schalke hoje é muito negativa. O clube tem, inclusive, que já era de 200 milhões de euros antes da Covid-19. A pandemia da Covid-19 forçar o fecho do estádio. E isto é particularmente importante para um clube como o Schalke, porque é um clube, como vocês disseram, é uma associação que pertence aos sócios. Não é um clube estilo Manchester City, em que o dono pode pôr lá dinheiro para sempre. Não é isso que se trata. E o Schalke já tinha uma dívida de 200 milhões antes de ficar barrado a vender bilhetes para os jogos. O que significa que as contas do clube agora estão ainda piores. E o clube é muito mau a gerir os seus investimentos. Para vocês terem noção, o novo centro de treinos do clube ficou acabado há uns anos atrás, custou 100 milhões de euros por um centro de treinos. Todo o estádio da Juventus custou 70 milhões e o Schalke gastou mais 30 milhões do que isso a construir um centro de treinos. Isto para uma liga que não é, como a Bundesliga, que não é necessariamente a liga mais rica da Europa. Eu diria que o grande problema do Schalke é a maneira como o clube está estruturado na sua base. Na Alemanha tem que seguir a regra do 50+1. Portanto, 50% do clube e mais uma unidade tem que pertencer aos sócios. Não pode pertencer a associações privadas. Então o que acontece é que o Schalke não cumpre esta regra. O Schalke é 100% propriedade dos sócios. 100%. O que significa que, se num momento de crise não existe nenhum milionário generoso que possa salvar as contas do clube, como existem noutros clubes, inclusive o Hoffenheim ou o RB Leipzig, que é um clube que é muito detestado na Alemanha por dar a volta a esta regra, porque no fundo tem cerca de apenas 20 sócios, porque as cotas de sócio são tão altas que apenas os milionários da Red Bull podem pagá-las. Essencialmente, o clube tem uma grande falta de fundos, tem uma estrutura muitíssimo antiquada. Esta é uma estrutura que já nenhum grande clube na Europa tem e certamente precisa de mudá-los. O cenário é realmente muito mau. O Schalke não tem jogadores com muita qualidade. Há 2 dias vendeu o McKennie ao Juventus. É uma prova de que este clube ainda consegue formar talentos, mas é um plantel que está muito desprovido de qualidade, muito mesmo. E compreendem o quão grande o Schalke realmente é. É o segundo clube com mais adeptos em toda a Alemanha, só perde para o Bayern de Munique. É um clube que há poucas épocas atrás foi ganhar ao Bernabéu, ao Real Madrid, na Liga dos Campeões. E é um clube com um estádio que tem 62 mil lugares. Tem apenas menos de 2 mil lugares do que o Estádio da Luz e é maior do que o Estádio do Dragão e o Estádio de Alvalade. E é um estádio que na próxima época vai estar a receber jogos de segunda liga. De segunda liga, um estádio com mais de 60 mil lugares. Vai estar a receber equipas que o ano passado, esta época, vão subir da terceira divisão. É de facto uma situação muito má, mas obviamente o grande problema não é desportivo, o grande problema é financeiro, e eu pergunto-me seriamente se o Schalke não vai ser um daqueles casos, daqueles clubes históricos que se vê, melhor das hipóteses, a subir para a primeira, descer para a segunda, porque a partir do momento em que nós caímos numa situação destas, é muito mais fácil ser uma bola de neve negativa, irmos acumulando derrotas, irmos acumulando situações negativas do que voltarmos. Eu pergunto-me se o Schalke não vai acabar por ser uma espécie de Sunderland que desceu 2 divisões de seguida. Mas eu penso que posso então lançar assim o debate para falarmos dessa situação. Uhum. É interessante tu digas, porque eu concordo plenamente, concordo que tenha sido, é mais uma questão de gestão financeira e danosa do que propriamente, também gestão desportiva, mas mais financeira. Não sei se vocês sabiam disto, mas o Schalke ele tinha tantas dívidas que eles tinham de pagar as dívidas de imediato. São as dívidas que se têm de pagar de imediato. E como eles não tinham dinheiro,
o Estado alemão, o governo alemão, foi obrigado a ser o fiador do clube. Ou seja, mesmo que o clube não tenha a possibilidade de pagar, o governo, como é o seu fiador, eles têm de pagar. E isto mostra bem a dimensão da crise financeira que o Schalke vive. E é grave. O próximo passo é o Schalke nem ser dono do seu próprio estádio ou do seu centro de treinos. E aí não pode fazer empréstimos contra isso, porque não é dono, não tem a escritura do estádio. É uma situação... Eu acho que a crise financeira do Schalke é mesmo muito mais a esse ponto. Se o Schalke perde aquele estádio, perde as suas propriedades, as propriedades do clube, os adeptos podem não gostar da ideia de vender partes do clube a privados, mas se o clube continuar assim, não vão ter um clube para apoiar de todo. Qual é a tua opinião, Gabriel? A situação mesmo preocupante. Eu lembro-me de ver clubes históricos da Alemanha a cair, Stuttgart, Düsseldorf. Kaiserslautern também está quase na falência. O próprio Nuremberg também. Mas quer dizer, era um clube, tu disseste bem, isto é o segundo maior clube da Alemanha em termos de adeptos. Os seus títulos da primeira divisão já quase há meio século. Foram antes da Bundesliga, que só foi fundada em 62. Há meio século, não é? Que há mais de meio século que isso aconteceu. Mas eu sempre cresci a ver o Schalke lá em cima, segundo lugar, terceiro lugar, zona de Europa, e ver agora 9 pontos que separam o Mainz do Schalke à altura que nós estamos a gravar isto. Isto é entrar num poço que eu não estou a ver. Quer dizer, entraram jogadores bem conhecidos da casa, mas eu acho que vai ser preciso muito mais do que esforço físico e psicológico para manter esta turma na primeira divisão. Isto vai ser preciso um milagre. Sim, eu acho que vocês concordam comigo. Este ano não, é assim, eu acho que o Schalke nem se deve manter na primeira divisão, porque eu vi, isto pode parecer um pouco estranho, mas é o seguinte, eu acho que os clubes, olhem por exemplo um clube como o Sunderland ficou épocas e épocas e épocas a ficar em 17º, e cada vez que sobreviviam à despromoção para a Championship, pensavam, não descemos, está tudo bem, não precisamos de melhorar nada. É muito este o instinto que as pessoas têm. Um dia desceram mesmo, e desceram com um número recorde para a terceira, porque andaram anos a pintar por cima de rachas da parede. Foi no fundo o que eles andaram a fazer. Eu acho que às vezes precisamos bater no fundo para podermos voltar a subir. Precisamos de destruir uma coisa para poder salvar. Eu acho que o Schalke tem que descer para ver se acorda para a vida, porque eu acho que não vale a pena estar na Bundesliga. Na próxima época vai ser igual. O clube não vai ter milhões na próxima época para gastar. A próxima época ia ser igual, ia ser lutar até ao fim para não descer outra vez. Mas já viste bem aquilo que envolve descer de divisão, ou seja, para quem viu, ainda bem que falas do Sunderland, para quem viu o documentário, a série documental que está disponível na Netflix, aquilo que envolve descer de divisão, não é? Ainda para mais em época que não se pode ir aos estádios, não se sabe se na próxima os adeptos vão poder ir aos estádios, porque eu acredito que aquele clube, mesmo que deixe de divisão, os adeptos continuam a ir ao estádio, porque aquilo sim eles vivem aquilo. É uma liga em que sim, exatamente, não é como aqui em Portugal que é 3 grandes e mais 2 ou 3 e pouco mais, não é? Temos exceções, como é o Farense, o clube da nossa terra, temos os Panteras Negras, não é? do Boa Vista, que também vive o clube intensamente, os White Angels, não é? Assim do Vitória de Guimarães. Isso são claques que sozinhas não enchem um estádio de 62 mil lugares, e o estádio do Schalke estava sempre cheio, e isso é de facto notável. Exatamente, estás a chegar onde eu ia chegar, exatamente. Mas já viram bem aquilo que envolve descer de divisão, ou seja, os contratos televisivos descem logo assim, não há esse dinheiro a entrar.
consequentemente os jogadores que se contratam que não vão ser tão bons. Pois lá teremos que recorrer à formação, e se a base da formação continuar a ser o que já foi, aí sim poderão reerguer-se, mas mantendo-os ativos futebolisticamente falando, não é despachá-los por meia dúzia de questões como tu falaste. Portanto, eu não sei até que eu criei aqui uma afinidade especial agora com todas as pesquisas que fiz sobre o clube e com esta conversa que estamos a ter. Eu sou um bocadinho contra ti nesse aspecto. Eu não quero que o Schalke deixe, eu quero que o Schalke continue. Eu quero que eles continuem ao mais alto nível. Eu também, mas se é para continuar assim, que no fundo é um cão perneta pateticamente a rastejar até à meta, não vale a pena. Não vale a pena, porque na próxima época vai ser igual. Na próxima época se calhar ainda faziam pior. Na próxima época se calhar nem tinham 9 pontos nesta altura, se calhar tinham só 5. Iam tentar bater o recorde. Porque eu não os estou a ver a arranjar um bom plantel para o próximo ano. Não estou. Estamos a falar de um clube que tem, desde o verão do ano passado, teve 5 treinadores e ganhou 4 jogos na taça e no campeonato. 5 treinadores, ganhou 3 jogos na taça e 1 no campeonato. Ficou quase um ano civil inteiro, 365 dias, sem ganhar um jogo. Isto é um plantel que não tem motivação nenhuma. Exatamente. Geralmente chega um segundo treinador, dá um pontapé em toda a gente, motiva a equipa para acordarem para a vida, para ver se ainda salva alguma coisa. Quando vais no 5º treinador, numa época, é porque os jogadores não querem saber. Podes meter lá um novo treinador por jornada. Eles vão continuar a perder, eu não os vejo. Não acredito que se houvesse adeptos isso pudesse acontecer assim tão rapidamente, mas também acredito que a gestão financeira deste clube é muito má, e depois isso também passa, lá está, por exemplo, o presidente ou o administrador pode ser muito mau a gerir o dinheiro e os jogadores serem muito bons, o treinador super competente, mas depois a direção, como eles dirigem a administração, depois passa todo esse espírito também para o treinador e para os jogadores. E o que aconteceu, acho que nesta época, foi, como se costuma dizer em inglês, mas em português traduzindo, a tempestade perfeita, não é? Em que, sem adeptos, com o ex-presidente, que era bilionário, que se despediu por comentários racistas, com, se calhar, começaram a perder inicialmente, jogadores que não são assim tão bons, deu nisto que ninguém esperava. E agora, para recuperar, lá está, é como vocês disseram. Uma bola de neve. É uma bola. Não é... Atenção, o Stuttgart também desceu, o Hamburgo desceu. Isto é uma coisa que tem vindo a acontecer muito na Bundesliga. Isto... O Schalke não está sozinho nestas quedas. O Stuttgart está na segunda liga, o Hamburgo também. O Hamburgo tinha aquele relógio, não é? 60 anos sem descer, depois finalmente desceram. O Nuremberg é a mesma coisa, o Kaiserslautern ainda mais perto da falência do que o Schalke, também é outra situação. O Kaiserslautern foi campeão há 20 anos, esteve recentemente na Bundesliga também. Está também próximo da defesa. Sim, isto não é a primeira vez que acontece ao Schalke, não é? Descer à segunda divisão e depois voltar a erguer-se. Portanto, sim, como vimos também na parte histórica, eles já desceram 2 vezes, pelo menos 3 vezes consecutivas desceram de divisão. Mas pronto, nós estivemos aqui a conversar um pouco sobre o Schalke, sobre a história do Schalke, a atualidade e os possíveis motivos que deixaram o clube tão mau como hoje está. Eu quero agradecer ao meu amigo e colega Gabriel Chumbinho e também ao convidado especial Rui Teixeira. Foi muito bom ter-te aqui, como sempre, muito lúcido nos seus comentários, muito pragmático e muito provavelmente virás cá mais vezes comentar, porque tu és um bom comentador, percebes muito de futebol. Agradeci. E também cá te esperamos. Diz. Não sou tão empreendedor como tu. Tu é que estás sempre. não podes estar quieto, tens de estar sempre a fazer coisas destas. Toda a gente tem as suas características, as suas qualidades. Mas pronto, queremos agradecer mais uma vez a vossa audiência, estarem aqui a ver mais um vídeo de Gira da Bola. Podem ouvir também este vídeo no nosso podcast no Spotify ou então no nosso canal e Instagram, já temos Instagram, Gira da Bola, podem escrever e vai aparecer lá. Sigam, vai aparecer lá novidades e também outros vídeos curtos. As minhas despedidas estão feitas. Meus senhores, até o próximo vídeo. Até a próxima.
Obrigado. Deus, Deus.